Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero externar a minha gratidão de poder rever os irmãos, e do nosso querido pastor Darquinho. Deus continue abençoando essa igreja poderosamente. Eu convido os irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Estaremos relendo o texto. Capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez por este texto sagrado. Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus. E nós reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação no entendimento. Nós entendemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós e, através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para que possamos aprender a Tua lei e aplicá-la à nossa vida. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, o texto sagrado diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Marcos 16, versículo 15, Jesus diz o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós vamos para Lucas capítulo 24, versículo 47, o mesmo Jesus diz que em seu nome seria pregado o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E sabe o que é que estes textos têm em comum? Diante de tantas coisas em comum, eu quero destacar apenas que elas foram faladas por Jesus após a sua ressurreição, antes de ser assunto aos céus.
E nessas palavras, Jesus revela qual é a sua vontade para a sua igreja, para o seu povo. Jesus revela qual é o programa de Deus para este mundo. E, de fato, é salvar pecadores arrependidos em o nome de Jesus. Para que todos os pecadores tenham a oportunidade de ouvirem as boas novas do Evangelho, a ponto de o próprio Jesus, seu sermão profético em Mateus capítulo 24, expressar que este Evangelho, a boa notícia, seria pregada em todas as nações e então virá. E a respeito desse fato, Jesus ele é o modelo perfeito, ele é o professor por excelência. Os dias em que Jesus viveu entre nós, os dias que Jesus viveu em carne foram apenas o desdobramento da missão de Deus dentro do tempo. Com essa finalidade em mente, Jesus entregou-se a si mesmo a fim de prover salvação àqueles que reconhecessem a Ele como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E em sua mente não havia qualquer distinção entre missões locais ou transculturais, missões nacionais ou estrangeiras. Na mente de Cristo sempre houve o plano mundial de Deus. E nem por um único momento Jesus perdeu de vista esse foco. Nem por um único momento Jesus deixou essa tarefa dada pelo seu Pai de lado. Jesus esteve sempre atarefado na missão de Deus. E esta parábola contada por Jesus na casa de um fariseu, onde eles estavam sentados à mesa, Jesus ele inicia o capítulo 14 curando jovem, e a partir desta cura segue-se um diálogo aonde há uma mesa e há pessoas à volta desta mesa e Jesus expressa sobre a celebração do reino de Deus. E nesta celebração ele conta uma parábola porque um fariseu está exclamando, né? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E diante desta parábola, Jesus dramatiza a realidade de que o convite a celebrarmos o seu reino já foi dado e ele está se esgotando. E na medida que nós entendemos que esse convite está se encerrando, há pessoas que não entenderam este convite e desprezam tanto a celebração quanto a missão. E diante disto eu queria extrair algumas lições dessa parábola que possa nos conduzir a não perdermos o foco ou o privilégio de que é celebrarmos o reino de Deus e também termos foco na missão de Deus. Então, são especificamente duas questões que eu quero tratar nesta parábola. A primeira é sobre como celebrarmos o reino de Deus, a ideia de que é um privilégio estarmos diante do Senhor celebrando o seu reino. E o outro é darmos continuidade à missão que ele também nos passou como igreja pertencente a ele. Eu queria convidá-los a olhar comigo os versos de número 17 do capítulo 14. Vamos ler o verso 16 e o verso de número 17. Eu quero destacar neste primeiro tópico sobre a mesa, a ceia, há um grande banquete que está pronto. O texto vai nos dizer o seguinte: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então, na parábola, o primeiro personagem que o Senhor destaca é um senhor que dá um banquete para muitas pessoas. O Craig Keener, que escreveu um comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ele comenta neste texto que, em geral, no Antigo Oriente Próximo, especificamente o período onde perpassa todo o Antigo Testamento, e também na Palestina do primeiro século, ainda sobre o domínio do Império Greco-Romano, Craig Keener comenta que nos convites antigos eram necessários serem feitos pelo menos 2 vezes.
O primeiro convite era para ter a confirmação daquele que viria, e o segundo convite era por meio de um servo que iria de casa em casa anunciar que o banquete estava pronto. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Qual é o detalhe? Quando nós lemos o versículo 16, o texto diz assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E aí vem um ponto, certo? Tem um ponto. O que é que eu quero que os irmãos entendam aqui? O primeiro convite está aqui. Esse senhor da ceia faz o primeiro convite e, a princípio, a ideia é de que todos aqueles que foram convidados, eles aceitaram o convite, porque até então ninguém aqui se excusou do convite no primeiro momento. Então, se nós entendermos que os convites eram feitos em duas etapas, na primeira etapa, o senhor da ceia fez o convite e todos aceitaram, porque o texto tem um ponto e não diz mais que alguém excusou o convite, certo? Eu quero que os irmãos entendam isso, para que a gente entenda o sentido da parábola que Jesus está ensinando a esses fariseus. Enfim, num primeiro momento, exatamente ninguém, excusa-se ou se justifica a não participar da ceia. Uma outra observação que nós podemos fazer é sobre a riqueza daquele que promove a ceia. Porque o texto vai dizer que ele deu uma grande ceia e ele chama a muitos. Talvez você já promoveu alguma festa, que seja um aniversário, que seja um casamento, e talvez se limitou aos convidados porque não teria condições de chamar. Mas aqui nós vemos que tem um senhor da ceia que estende o convite a muitos. E isso também nos mostra a sua generosidade. Ele não é um rico que seleciona especificamente somente alguns. Não, ele convida a muitos a participarem deste banquete. A ideia aqui, alegoricamente, é que Jesus está enfatizando diante daqueles fariseus que Deus ele é rico em perdoar, e sendo rico em perdoar, ele prepara um grande banquete. E preparando esse grande banquete, em sua infinita generosidade, ele convida a muitos a participarem desse banquete, dessa mesa que está pronta. E atenciosamente ele envia os seus servos num segundo momento para avisar: a mesa está convidando a mim e a você a celebrarmos o reino inaugurado por ele, a celebrarmos a grande salvação dada pelo nosso grande Deus. Então, na medida que o convite é feito, em primeiro momento, todos ali praticamente confirmam a sua participação, mas aí vem o segundo momento do convite. É um momento em que o servo vai de casa em casa avisar: podem vir porque a mesa está pronta. E aí eu convido os irmãos a nos concentrarmos nos versículos 18 até o versículo 20, onde nós vamos ver algumas justificativas mencionadas por Jesus de algumas pessoas que não quiseram participar daquele banquete, daquela ceia. No versículo 18, o texto vai dizer: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. A ideia de todos a uma aqui é que todos de uma só vez. Essa é a ideia. Todos de uma só vez começaram a dar justificativas. E aí, quais são as justificativas? Jesus dá uma amostra delas. A primeira é: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. A segunda justificativa, no versículo 18, o homem diz: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Versículo 20, o terceiro diz: casei-me e por isso não posso ir. Queridos, a primeira desculpa é de um homem que diz: eu comprei um campo e preciso experimentar esse campo. Essa justificativa, assim como as duas seguintes, talvez possa soar até como uma verdade. Por quê? Porque o texto também não diz que eles estão mentindo. Certo? Então a gente não tem a informação: olha,
Aqui é uma desculpa, mas é uma desculpa esfarrapada. Aqui é uma mentira o que eles estão contando. Porém, os nossos comentaristas, eles chegam à conclusão de que estas justificativas dadas nesse texto são transparentemente falsas, por algumas razões. Por quê? A primeira razão que nós podemos observar, no homem que comprou um campo e agora ele está dizendo, olha, eu preciso experimentar esse campo e é por isso que não dá para mim celebrar o reino. Não dá para mim ir para a mesa do Senhor. E a observação que nós podemos fazer é, ninguém compraria um campo sem primeiro fazer a inspeção prévia e cuidadosa desse campo. Quem aqui compraria uma casa antes de ver a casa? Ninguém aqui comprou uma casa no escuro para depois ir ver a casa. Então, a ideia é que, primeiramente, ele deveria averiguar o campo, considerar satisfatório o campo e depois efetuar a compra, já depois de experimentado. Mas aqui parece que ele faz o oposto. Ele compra primeiro para depois experimentar. E aí, o mesmo Craig Keener, ele chega a dizer que os contratos na época, os contratos legais, exigiam que o comprador tivesse pelo menos uma verificação prévia do terreno. E por mais que nos contratos, após a compra, aquele que comprou deveria também inspecionar depois da compra para saber se o terreno foi dado sob medida ou não, apesar disso, o que nós podemos entender também é, se ele de fato comprou o campo estaria lá no outro dia. O que é que custava ele participar do banquete, deixar para ver e testar o campo após o banquete? E é por isso que essa justificativa parece transparentemente falsa. E equivale essa questão para a segunda justificativa e a terceira justificativa. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema é, se alguém confirmou num primeiro momento que iria participar do banquete, e em cima da hora ele está dizendo assim, olha, não vai dar mais, eu peço desculpa, né? Dá uma desculpa esfarrapada para não participar desse banquete. Isso era visto como um insulto ao anfitrião da festa, que preparou tudo sob medida, contando com a participação especificamente de cada um dos convidados. E talvez isso aconteça comigo com você também. A gente prepara uma festa e aí, de repente, a gente entrega os nossos convites e quando é em cima da hora alguém diz assim, ei, vai dar para mim não. Ei, me perdoe, mas eu não vou chegar. Aí você preparou tudo sob medida ali, gastou uma boa grana para deixar tudo prontinho para todo mundo, aí de repente as pessoas começam a dizer, não vai dar para mim não. E aquilo entristece o seu coração. Aí você fez tudo com tanto carinho. A segunda justificativa, o homem diz assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. E aí, o comprador também tinha um direito de comprar os bois experimentando primeiro. A ideia de comprar bois aqui é porque o homem tem um campo, esse campo precisa ser arado, e logo ele precisava testar o boi antes de comprar para saber se seria bom aquele boi, se seria bom aquele negócio para arar a sua terra. E a questão que nós podemos levantar aqui é, se o homem tem condições de comprar 5 juntas de bois, e isso não era barato, será que esse homem não tinha um único servo para experimentar esses bois para ele? Será se ele não tinha? Isso nos leva a pensar que essa justificativa também ela é transparentemente falsa. Simplesmente o homem não está encontrando um outro meio de dizer assim, olha, não, eu não vou porque eu não quero ir. Aí ele está dando uma justificativa. O terceiro, no versículo 20, vai dizer assim, casei-me e por isso não posso ir. Ele nem diz assim por consideração, ei, me perdoe, né? Me tenha por escusado. Essa aqui é a minha justificativa. Não, ele diz direto, eu casei e eu não posso ir. E de todas as justificativas, essa parece ser a mais original. Por quê? Porque o homem casou. Ele agora está de lua de mel. E ninguém quer ter a sua lua de mel estragada por ninguém. Lembro que no final do ano passado, um jovem casal casou lá na igreja e quando eles casaram no civil, no outro dia, o pastor Darquinho estava na casa deles. Dando os parabéns. Mas disseram assim para mim, pastor, saia daqui. Saia daqui, por favor, né? Depois o senhor vem. E aquilo virou uma mangosa, né? Porque estava atrapalhando a lua de mel deles. Mas, enfim,
No Antigo Testamento, nós vamos ver que aquele que casou, especificamente o homem que casou, ele só estava livre por 1 ano do serviço militar. Então, lá nas leis levíticas, nós vamos encontrar regimentos que davam ao homem que se casou o direito de desfrutar do casamento pelo menos 1 ano. Então, ele não precisava ir para a guerra, ele era realmente dispensado da guerra para desfrutar de sua esposa. Mas isso não equivale para compromissos sociais. Sabemos que o casamento certamente envolve muitas obrigações, mas não cancela outras obrigações, especificamente aquelas nas quais alguém já havia confirmado a sua participação. Então, se ele confirmou que iria, depois que casou, era um compromisso social e ele deveria cumprir com este compromisso. E nós temos aqui uma segunda lição. Qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? As desculpas, elas são nitidamente desonestas. Elas são desonestas. Quando as pessoas, elas não querem fazer algo, mas também não querem dar a entender que são descompromissadas, elas criam uma justificativa. Venhamos e convenhamos, há justificativas que são sérias e nós levamos em consideração. Mas há outras que aquele que está dando a justificativa entra numa saia justa quando a gente começa a fazer algumas perguntas. Então, assim, quando alguém não quer fazer algo e também não quer dar a entender que é descompromissado ou descompromissada, vai lá e cria uma desculpa, cria uma justificativa. Nós tínhamos um irmão que esse irmão estava com muita dificuldade de ir à igreja e quando eu ligava para o irmão, dizia assim, irmão, o senhor vai hoje, eu posso contar com a sua presença hoje? Ele dizia, mas rapaz, a cachorra morreu. No outro domingo, irmão, o senhor vem hoje para a igreja, rapaz, o óculos quebrou. O óculos quebrou e hoje é domingo, pastor, o senhor sabe, não tem como eu consertar o meu óculos. E desta feita, eu tive que fazer algumas perguntas. E eu disse assim, meu irmão, quando o senhor fica sem um óculos, o senhor fica cego? O senhor consegue andar? Consigo, pastor. Eu digo, por que o senhor não vem? Venha. E aí, numa brincadeira ali à parte, eu disse assim, olha, cuidado que Satanás está usando esse óculos aí para afastar da presença de Deus. Viu? Aí ele fez, eu vou, pastor, hoje eu vou. Né? Hoje eu vou. A ideia é que as pessoas inventam qualquer desculpa para não celebrar o privilégio que é ser salvo. Também posso mencionar o fato de uma irmã que ela não conseguia se deslocar para a igreja porque ela dependia do marido. E o marido trabalhava fora. Geralmente, quando esse marido não voltava para casa por conta do trabalho, ela não iria à igreja. E quando a gente perguntava, ela dizia assim, não dá porque o meu marido trabalha, o carro é dele, então quando ele não vem, não dá para mim ir. De repente, os filhos dessa irmã, um domingo à noite, postam umas fotos na rede social lá, tá a irmã e os filhos no shopping. Digo, irmã, a irmã consegue um carro para ir para o shopping, mas não consegue um carro para ir para a igreja? Então, o Uber serve para ir ao shopping, mas não serve para ir à igreja. Então, veja que são desculpas que, na realidade, colocam as pessoas numa saia justa. Às vezes, a gente começa a olhar e ver o desvio de caráter por conta da falta de seriedade na justificativa. E isso nos leva também a uma terceira lição. Qual é a terceira lição? A fala desses homens aqui, esses três que deram essas desculpas, essas justificativas, pode perceber, os três são homens abençoados pelo Senhor financeiramente. Por quê? Porque um comprou um campo. Ninguém compra campo sem dinheiro. O outro comprou 5 juntas de bois. Ninguém compra 5 juntas de bois sem dinheiro. O outro casou. Ninguém casava no primeiro século sem antes dar um bom dote aos pais. Então, todos eles foram abençoados pelo Senhor. Todos eles foram abençoados financeiramente pelo Senhor. Mas, ao invés da bênção de Deus produzir mais gratidão ao Senhor, produzir mais excelência no serviço a Deus, mais amor por aquele que abençoa, aconteceu o contrário. Afastou-os da mesa. Então, a bênção financeira que o Senhor derramou sobre eles
ao invés de atraí-los mais à presença de Deus, afastou-os da mesa. Eles agora ficaram ocupados demais para cultuar, para estar celebrando juntamente com aquele que é generoso, com aquele que convida a muitos. E aí, irmãos, quantos não estão afastados da mesa, do serviço a Deus? Quantos não estão afastados dos compromissos com a igreja local? Mas acima do compromisso com a igreja local, o compromisso é com Deus. Quantos não estão afastados da fidelidade a Deus na contribuição dos dízimos e das ofertas, porque o dinheiro está concentrado em si? O dinheiro está concentrado em fazer um melhor churrasco. O dinheiro está concentrado em fazer uma viagem. O dinheiro está concentrado em piscinas. Hoje está cada vez mais comum, né, os crentes deixarem o dia do Senhor e desfrutar do dia do Senhor em piscinas, em shoppings, porque eles estão cansados demais, né? Trabalharam a semana toda e agora eles precisam desfrutar, quebrando o princípio do dia do Senhor. Enfim, quantos não estão afastados porque Deus tem abençoado financeiramente? Deus tem abençoado financeiramente e aí agora ele não quer investir tempo na casa de Deus. Ele quer desfrutar do dinheiro longe da casa de Deus, né? Há tantos irmãos que foram fiéis no pouco, mas quando Deus deu muito, eles se afastaram de Deus. Há tantos. E isso acontece corriqueiramente, porque começaram a gastar seu dinheiro com campos, com bois, com casamentos e esqueceram da celebração, da missão. Esqueceram das duas coisas. E Deus nos convida, esta noite, a voltarmos para a mesa. Somente isso. Voltarmos a celebrarmos com consciência, com zelo, com um coração aberto à palavra dele, voltarmos para a mesa. Ele já nos fez um primeiro convite. E agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para as reações do Senhor da ceia para essas justificativas. Olhe comigo o versículo 21. O versículo 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Queridos, a primeira reação do Senhor da ceia está logo nítido aqui no versículo 21, na parte B. Então, irado. Então, irado. Ele se irou. O Senhor da ceia ficou zangado diante do relatório do seu servo. O seu servo chegou e disse assim: Senhor, olha, aqueles homens que o Senhor convidou, que disseram que vinha, não estão vindo, não vão querer vir mais. Então ele ficou zangado. E é comum, diante de uma rejeição, de um convite em cima da hora, cause irritabilidade naquele que com muito amor preparou o banquete. Isso nos ensina que se Jesus está, alegoricamente, apontando esse Senhor da ceia como o nosso Deus, isso mostra que na medida que Deus nos ama, ele também se ira. Ele também reprova as nossas ações. Então Deus, ele nos ama porque ele nos quis amar, mas ele também, como diz o salmista, ele se ira todos os dias. Se ira com a impiedade de muita gente. E se ira com o nosso desleixo. Se ira com a nossa forma de tratar o sagrado. A gente não pode se acostumar com o sagrado e fazer o sagrado de qualquer jeito. Nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Então, rejeitar o convite gracioso de Deus, a celebrarmos a Ele, isso também causa irritabilidade no nosso Deus. Isso não vai fazer com que Ele nos ame menos, mas vai ficar nítido a reprovação. A reprovação por conta das nossas atitudes não justificadas com seriedade. Queridos, essa é a primeira reação do Senhor da ceia. Ele ficou irado.
com a atitude daqueles que rejeitaram o convite. Mas, em segundo lugar, o Senhor da ceia nos mostra o que é ter foco. Por que ter foco? Veja comigo. Ele diz ainda, no versículo 21, e irado, o dono da casa chama novamente o seu servo e diz assim, olha, faz o seguinte, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O que é que isso quer dizer? Isso nos aponta que ele estava decidido a fazer o banquete. Ele estava decidido a fazer o banquete e envia o seu servo às partes mais pobres da cidade para trazer aleijado, coxo, cego a participar daquele banquete. E o foco dele está em não cancelar o banquete, não cancelar a ceia por conta do descompromisso de alguns. É muito comum nós cancelarmos alguns eventos, cultos, por conta do descompromisso de pessoas. É triste a gente chegar a marcar determinado culto na casa de alguém e, de repente, a gente vê que cadê as pessoas? As pessoas não virão, aí a gente faz assim, vamos marcar para outro dia, então? Tem escolas bíblicas dominicais que foram fechadas por conta de ausência de pessoas. Cultos públicos foram remanejados por conta de ausência de pessoas. E o Senhor da ceia nos mostra o que é termos foco. Se alguns não querem, tem quem queira. Sempre haverá pessoas ocupadas demais com a própria vida. Mas o culto não pode parar. O culto não pode parar. A ceia não pode ser cancelada. O banquete deve ser feito. Porque mais importante que os convidados, irmãos, é o Senhor da ceia estar presente. Amém? Mais importante do que os convidados é Deus estar conosco. E Jesus, sabendo disso, lá em Mateus capítulo 18, ao ensinar como deve ser a disciplina de um membro faltoso, ele diz que onde estiverem 2 ou 3, reunidos no nome dele, qualquer questão pode ser resolvida. Então, onde há 2 ou 3, pode fazermos uma assembleia e tomarmos uma decisão aqui na terra que será ratificada no céu. Deus não precisa nem de muitos nem de poucos. Quero que os irmãos entendam isso. Para que um trabalho permaneça, para que um trabalho aconteça. O que é importante para mim e você entender é, se Deus está presente, então nós devemos nos alegrar. Porque mais importante do que os convidados, mais importante do que membros ausentes, é Deus estar conosco. É Deus estar presente no culto. A terceira reação que nós vamos ver nessa parábola do Senhor da Ceia é que ele mostra interesse por quantidade. Ele mostra interesse por quantidade. Veja comigo. No versículo de número 22, o texto diz assim: depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Essa é a terceira reação do Senhor da Ceia. Ele mostra interesse por quantidade. O Senhor da Ceia mostrou interesse em ver a sua casa cheia. Ele mostrou interesse em ver a casa cheia. E hoje, irmãos, não generalizando, certo? A gente sabe que tem crentes acomodados, mas não apenas crentes acomodados. Há pastores acomodados também. Não apenas pastores, mas há igrejas inteiras acomodadas. E geralmente, quando os acomodados se reúnem, eles começam a dizer assim, não, irmãos, olha, Deus não está preocupado com quantidade, ele só quer qualidade. Não sei se você já ouviu isso. Deus está mais preocupado com qualidade do que com quantidade. Depende do ponto de vista que a gente fala. Porque assim, Deus não está interessado em igrejas inchadas, onde o seu evangelho não é pregado. Mas isso não quer dizer que ele perdeu o interesse na casa cheia. Deus quer a sua casa cheia. A igreja que não quer desenvolver visão missionária,
A igreja que não quer gastar seu tempo com a missão dada pelo Senhor e acaba não crescendo, e aí passam 10 anos sem crescer, adotam essa desculpa. Não, Deus não está preocupado com isso. Não, Deus quer só qualidade. Isso é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque se Deus não quisesse quantidade, aquelas 3 ordens que nós lemos lá no início não fariam sentido. Se Deus quer alcançar as nações, Ele quer alcançar as pessoas. Ele quer muitas pessoas. Isso não quer dizer que se nós não crescemos é porque nós estamos fora do propósito. Não. Mas não é para nós nos acomodarmos porque nós não estamos crescendo. É para a gente continuar orando. Senhor, faça a sua vontade, Senhor. No momento em que o pastor vai pregar, ore juntamente pelo pastor, ore pela igreja. Senhor, se tu és aquele que convence os corações, Senhor. Se tu és aquele que converte, Senhor, tire a cegueira do entendimento. Senhor, salve pessoas. No momento da exposição da palavra, Senhor, convença, porque não é persuasão, irmãos. Não é persuasão, não é retórica, não é dialética. É poder do Espírito Santo, convencendo o pecador. Então, assim, nós devemos continuar clamando ao Senhor da seara. Levante trabalhadores, Senhor. Convença também pessoas do pecado, da justiça e do juízo. J. Packer, né, saudoso teólogo inglês, ele chega a dizer, olha, uma meia-verdade que ofusca uma verdade inteira é uma mentira completa. Então, dizer que Deus não quer quantidade acaba sendo uma mentira. Deus se interessa em ver a sua casa cheia. Sabe o que é que Deus não quer, irmãos? Deus não quer preguiçoso. Sua obra. Aí isso ele não quer, não. Igual a musiquinha lá, igual o texto de Provérbios, né? Aos preguiçosos o Senhor diz assim, vai ter uma formiga preguiçoso. Então, nós precisamos arregaçar as nossas mangas e orarmos um pouco mais e nos deleitarmos no Senhor um pouco mais, em termos mais compromissos com a igreja local e intensificarmos nosso investimento no reino. E aí, nós sabemos que o crescimento sempre será dado por Deus. Nós plantamos, nós semeamos, mas o Senhor é quem dá crescimento. Então, se não cresce, ore ao Senhor. Senhor, dê o crescimento, Senhor. Dê o crescimento, é o Senhor quem dá e nós confiamos no Senhor, confiamos na sua palavra, dê o crescimento. A quarta reação, eu quero destacar não o Senhor da ceia, mas o servo. Por quê? O servo, lá no versículo 22, vai dizer assim, lhe disse o servo, né? Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. O que é que me chama a atenção nesse servo? O servo trouxe os coxos, os aleijados, os pobres, e ainda disse o Senhor, né? Senhor, já fiz como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Isso mostra que esse servo ele tem disposição ao trabalho, irmãos. Porque talvez ele fizesse somente o previsto, né? Qual foi o previsto aqui? O Senhor disse, ei, chame o coxo, o aleijado e o cego. Ele não já chamou? Quando ele olhou que tinha lugar ainda, ele poderia ter ficado calado, né? Ele poderia ter ficado calado. Já fiz minha parte, já andei a cidade todinha, já trouxe cego, coxo, aleijado. Vou ficar calado agora, porque senão ele vai mandar eu sair de novo. Não. Bom servo, continua servindo, coração alegre e disposto. Então ele vai no Senhor da ceia e diz assim, olha, o Senhor não mandou eu fazer isso, eu fiz. Mas eu percebi lá que ainda há lugar. O Senhor quer que eu faça mais alguma coisa? Aí ele vem uma segunda ordem. A segunda ordem é, sai de novo. Sai de novo, né? Sai de novo agora pelos atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. E é interessante que desta segunda vez ele recebe apenas a missão. Mas o texto vai terminar com a sentença do Senhor da ceia sobre aqueles que rejeitaram e não mostra o servo saindo uma segunda vez. Eu quero explicar isso, mas antes disso eu quero destacar aqui a ideia do que é obrigar aqui, porque nessa segunda missão, o Senhor da ceia vai dizer assim, olha, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Essa ideia de obrigar aqui não é o emprego da força, tá bom? Porque tem alguns que usam o emprego da força para converter pessoas. Já estive em cultos, né, onde teve um apelo lá, e aí se reunia 3 irmãos, se juntavam num incrédulo, e um ficava assim, vai agora, né? Vai,
Hoje é teu último dia, né? Tu tem que se converter agora. Aí o cara ficava com medo de torar, levantava a mão e ia para frente. Era o emprego da força. Era por força mesmo. Só que a ideia aqui de obrigar, ela é a tradução da palavra grega anagkazon, e essa palavra traz a ideia de convencimento. É a ideia de que o servo deveria convencer o coxo, o aleijado, o pobre a entrar. Por que ele deveria convencer? Por quê? Em um período em que os banquetes só participavam os de maiores investimentos, aqueles que tinham mais condição financeira, no primeiro século, especificamente na Palestina do primeiro século, um pobre, um cego, um coxo, eles eram desprezados. Ninguém chamava cego, coxo, aleijado para participar do banquete. Então, quando o servo chegasse lá, dissesse assim, ei, tem um banquete ali, o Senhor está chamando você para participar. Ele ia olhar para o servo e dizer assim, que mentira. Eu, coxo, cego, pobre, participar do banquete? Não. Então, o servo aqui deveria usar a persuasão retórica de convencimento, dizer assim, olha, você é importante, o Senhor da ceia está chamando você. Essa é a ideia de convencimento para aqueles que se acham que eram desprezados. Desprezados por quem? Especificamente pelos líderes religiosos, por conta de rituais cerimoniais. Então, para os fariseus que estavam assentados na mesa, cego, coxo, aleijado, pobre, não tinha direito de participar. Inclusive, alguns manuscritos que foram encontrados em Qumran, especificamente entre os essênios chegavam a dizer, em alguns de seus manuscritos, que no dia que o Messias se manifestar, no seu grande banquete, não vai ter espaço para cego, coxo, aleijado e pobre. E aí Jesus está dizendo o contrário. Pobre, cego, coxo e aleijado é importante. E isso aqui era um confronto àqueles que estavam sentados à mesa juntamente com Jesus. Mas sabe o que é interessante aqui? É porque essa parábola ela também é profética. Por que ela é profética? Por que ela é escatológica? Como eu disse aos irmãos, o servo está recebendo essa segunda missão para sair novamente. Mas aí o texto termina e não mostra ele saindo. É como se a ideia fosse apontar para alguém que sairia depois. A primeira missão era chamar coxo, cego, aleijado e pobre, que representavam os judeus desprezados em Israel, desprezados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos ritualistas. A segunda missão era como se fosse para além de Israel, era a missão para os gentios. E essa missão de alcançar os gentios, Deus deu à igreja. Então, esse servo aqui não está saindo porque esse papel seria cumprido posteriormente pela igreja. É a missão de Deus que ele dá à sua igreja. A ideia é que a igreja, primeiramente, é aquele cego, coxo, desprezado, é aquele pobre que ninguém dá nada e é chamado para participar desse banquete. Aí o Senhor trata com esse povo e agora esse povo se transforma no povo que sai. Então, primeiro é o coxo, o aleijado que vem, e aí é tratado pelo Senhor, e agora ele se transforma no servo. Essa é a ideia. E é interessante, para que a gente caminhe para o final, é que o primeiro convite de Deus já havia sido feito pelos profetas à nação de Israel. Jesus está sentado na mesa com os fariseus, e o primeiro convite de Deus, a celebração do seu reino, foi feito pelos profetas. O segundo convite de Deus está ali diante deles. O segundo convite de Deus é Jesus. Jesus é o segundo convite manifestado diante daqueles fariseus. E quando eles rejeitaram o segundo convite de Deus, porque eles desprezaram Jesus, então Deus colocou a igreja para dar continuidade à sua missão de buscar os desprezados, os impuros e os pecadores nos caminhos e nos atalhos. Queridos, e por que nós devemos estar unidos nessa missão? Nós devemos estar unidos nessa missão porque ainda há lugar. Enquanto o Senhor não voltar, ainda haverá esperança para aqueles que não conhecem o Senhor. Ainda há lugar, e é por isso que nós devemos dar as mãos
para celebrarmos o reino e cumprirmos a missão. A sentença do Senhor da ceia é, versículo 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Aqui nós podemos tirar pelo menos duas lições. A primeira é, quem despreza o convite gracioso de Deus, primeiro, está ignorando a sua graça. E segundo, será totalmente responsabilizado pela sua ignorância. Deus fez o primeiro convite pelos profetas, o segundo convite é Jesus. Não terá um terceiro convite. Não terá. Ou nós nos rendemos a Jesus hoje, ou se nós partirmos dessa vida para outra sem Jesus, partiremos perdido pela eternidade. Não terá um terceiro convite. Devemos reconhecer o senhorio de Jesus hoje. Nos arrepender dos nossos pecados hoje diante do Senhor. E celebrarmos o seu reino como é assim a vontade de Deus. A sexta lição, nós podemos ver aqui ainda no versículo 24, é: os que são chamados pelo Senhor e valorizam mais comércio, campos, bois, até mesmo, queridos, família. Família é importante? É extremamente importante. Mas a família não está acima de Deus. A família vem depois do Senhor. Mas tem pessoas que valorizam mais a família do que o próprio Deus. E aí, quem valorizou mais o casamento aqui do que o próprio Senhor da ceia foi reprovado. O Senhor se irou com ele, com aquela atitude, e no final das contas o Senhor disse assim, olha, não provará mais do meu banquete. E aqui, Deus nos chama e nós devemos atender ao seu chamado. O culto é uma santa convocação. Se o Senhor nos convoca, devemos obedecer à sua convocação e adorá-lo e cultuá-lo. Mas também Deus nos envia e nós devemos ir. E na medida que aquele que é chamado para participar da mesa e aquele que é enviado para buscar os perdidos, eles estarão sentados na mesma mesa diante do Senhor. Concluo, queridos, dizendo que Jesus, ele nos ensina nessa parábola a fugirmos das desculpas, a fugirmos da falta de sinceridade, a fugirmos das falsas justificativas e clamarmos por disposição para servi-lo. Os morávios, eles ficaram marcados a partir ali do século XVIII pela vigília dos 100 anos que eles realizaram. Os morávios eram alemães e eles começaram uma vigília, uma família, essa família foi se estendendo, foi alcançando outras pessoas, e eles iniciaram uma vigília na medida que um terminava a sua parte na vigília, o outro começava, e um terminava, o outro começava, em locais diferentes. E essa vigília dos morávios durou 100 anos. Eu chamo a atenção que a oração dos morávios sempre era para que Deus salvasse vidas, para que Deus alcançasse pessoas. E a partir dos morávios, muitos foram impactados as missões transculturais, missões nacionais. Sabe o que é interessante? Porque diferente de muitos crentes, os morávios, eles oravam e eles diziam ao Senhor, Senhor, nós queremos ser a resposta das nossas orações. Então eles não apenas pediam, Senhor, levante trabalhadores. Eles diziam, Senhor, nos faça esses trabalhadores. E é interessante que 2 jovens moravianos de 20 anos exclusivamente, eles ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia, isso no século XVIII, cujo o dono daquela ilha era um inglês, um britânico, que era agricultor na ilha e ele era ateu. E ele escravizava pessoas para levarem ao trabalho da agricultura nessa ilha, e quem ia para essa ilha não voltava mais. Não voltava. Ele comprava como escravo, a pessoa que ia morria lá. Só que como ele era ateu, ninguém teria a oportunidade de ouvir o evangelho nessa ilha. Então esses 2 jovens moravianos, eles ficaram sabendo disso e eles procuraram esse britânico. E quando eles procuraram esse britânico, eles disseram assim, Senhor, nós podemos fazer missões naquela ilha? E ele disse, naquela ilha não entra essa baboseira que vocês ensinam. Porque ele era ateu. E aí eles voltaram para casa, oraram mais um pouco, depois voltaram para aquele senhor e disseram assim, se nós nos vendermos como escravos, o senhor nos aceita?
Ele diz: se vocês se venderem como escravos, vocês podem ir. Agora é o seguinte: o dinheiro que eu vou dar a vocês para comprar vocês como escravos, eu vou utilizar para pagar a sua estadia no navio. Então, aqueles jovens se venderam e não ganharam nem o dinheiro da estadia. Eles se venderam gratuitamente para aquele senhor, tão somente para ir àquela ilha e pregar o evangelho àqueles que não conheciam a Deus. Sabe o que é interessante? É porque no dia em que eles se reuniram no porto com as suas famílias, amigos, e todos começaram a chorar, né, dizendo assim: mas rapaz, você só tem 20 anos. Vocês só têm 20 anos, vocês têm uma vida inteira pela frente. Por que vocês estão se vendendo como escravos para ir para uma ilha e nunca mais voltar? Por que vocês estão fazendo isso? E era muita gente chorando, a família chorando. Aí eles choram também, mas embarcam naquele navio. Quando eles embarcam naquele navio, aqueles dois jovens se abraçam, todo mundo chorando lá no porto. E aí conta o historiador que aquelas famílias deles escutaram o grito deles no navio. Eles estavam abraçados e eles gritaram: para que o cordeiro que foi imolado receba a sua recompensa. Então, tão somente para que o cordeiro receba a sua recompensa, eu darei a minha vida pelo cordeiro. Eu darei a minha vida pelo evangelho. Essa foi a ação daqueles jovens. E eu pergunto, irmãos, qual tem sido a nossa reação? Jesus mostra que a missão da igreja está inaugurada, mas ela ainda é uma obra incompleta. Ainda há lugar. E o que nós estamos fazendo? Deus possa nos levar à reflexão. Possamos ser crentes melhores. Possamos ter compromisso, zelo e amor para aquele que deu a vida por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por sua palavra. O teu Espírito aplica a tua palavra ao nosso coração. E possamos juntos, ó Deus, como igreja do Senhor, celebrarmos o seu reino e cumprirmos com a missão que o Senhor designou à sua igreja. Que ao Senhor seja todo o louvor, toda a glória e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.